Bem-vindos ao cenário novo. Guilherme, não tem mais espaço. Você sente que depende muito de aula e de alguém para aprender coreano? E se eu te dissesse que você pode transformar seus estudos em algo muito mais independente, usando as ferramentas certas? Hoje eu vou te mostrar como aplicativos e plataformas podem ajudar a estudar coreano com mais autonomia e praticidade. Claro que um professor sempre é bem-vindo, porém nem todo mundo tem as condições de ter um professor de coreano, entrar num curso de coreano, por N motivos. Então, no vídeo de hoje vou lhe dar algumas dicas de alguns aplicativos e algumas plataformas que são boas para que você possa estudar seu coreaninho. Na minha época não era assim, eu fazia tudo sozinha e estudava em todo canto. Resultado de errado. Muita gente estuda só quando tem aula, mas aprender o idioma exige contato constante. Não só uma horinha de aula, 2 horinhas de aula, mas ali tendo contato, consumindo conteúdos, o tanto que você conseguir consumir. Sei que é impossível você ficar 24 horas escutando, falando, pensando em coreano quando você não está em um local propício para isto. Uma vez que a gente vai se comunicar em português, a gente vai pensar em português, a gente vai ter momentos em que a gente vai ouvir e vai precisar falar em português. Então, ter um contato grande ajuda também nesse momento. Mas não precisa ser muitas quantidades, não precisa ser muitas horas, mas algo constante, um pouquinho todo dia. E assim seu cérebro vai começar a se acostumar e quando você menos perceber, você vai ter ali um desenvolvimento e uma evolução muito grande. Então, a falta de prática diária, o esquecimento rápido e a dependência de um professor podem paralisar nesses momentos. Uma vez que eu, quando comecei a estudar coreano, eu coloquei muito na minha cabeça que eu não ia aprender coreano se não tivesse um professor. E, na verdade, isso não acontece. Nem todo mundo tem essa possibilidade, nem todo mundo tem essa realidade em que pode entrar num curso de coreano, que pode ali adentrar numa turma, ou até mesmo ter aulas com o professor. E isso acaba gerando frustração, porque você acaba ficando sem ter o que fazer, sem ter ali um direcionamento. E aprender coreano não acontece só na aula. Acontece com contato diário com a língua, escutando música, lendo um livro, lendo um texto que seja. Eu acompanho muito o Namjoon do BTS, né? Ele às vezes coloca um print de um livro que ele tá lendo, uma foto do livro que ele tá lendo, e eu vou lá fofoqueira e vou ler o que ele tá lendo. E às vezes eu me interesso, vou pesquisar mais sobre o livro, mas que eu quero que vocês tenham em mente que aplicativos não substituem o estudo e não substituem ali, né, ter alguém para ensinar, porque às vezes a gente fica perdido, precisa de algumas orientações, tá? E também que não é só em aula que você aprende também. Tem várias formas de você aprender. Hoje em dia a gente tem muitos conteúdos, muitas influências, muitos canais no YouTube, muitos TikTokers também, que vão estar ali instruindo, vão estar ali ensinando questõezinhas básicas. Eu, na minha época, quando eu comecei, era tudo mato, não tinha nada. O que tinha era inglês, cada pessoa ensinava de um jeito, e eu acabei me confundindo justamente por causa disso. Mas que ampliar o seu contato com o idioma é essencial nesses momentos, se aventurar. A gente tem ali muitas ferramentas hoje em dia, aplicativos, temos ali muitos canais no YouTube que ajudam nesse momento, principalmente com o alfabeto, que é as coisas mais básicas. Então, revisar os vocabulários, né? Pegar ali, por exemplo, músicas, historinha, folclore, é muito interessante, ajuda ali você a armazenar mais vocabulário. Treinar a escuta, tem muitos canais no YouTube que tem ali conversação, para você poder praticar, ouvir também, fazer a prática oral, para manter também essa constância. Então, o importante é você criar pequenas oportunidades de contato ao longo do dia, ao longo da semana, dos meses. Não só deixar algo exclusivo para 3 horas em um dia. Você pode botar 15 minutos num dia. 15 minutos já é alguma coisa. A gente não precisa começar já no grande, vamos começar de degrau em degrau, vamos começar aos pouquinhos. E ali a gente vai evoluindo, amadurecendo. No estudo do coreano, a variedade de recursos tecnológicos disponíveis representa uma vantagem significativa. Principalmente para esse momento, né? Porque na minha a gente, tô parecendo um fóssil falando, mas em 2017 era tudo mato, gente, não tinha nada. E o que tinha era em inglês. E eu tava começando a aprender inglês, então era um desafio
enorme para mim e foi situações extremas. Mas hoje em dia a gente tem esse boom da tecnologia, né? Então a gente tem aplicativos, plataformas interativas e ferramentas digitais que oferecem aos estudantes oportunidade de praticar vocabulário, gramática, escrita, audição de forma dinâmica e acessível, né? Eu gosto muito de assistir diálogos no YouTube para eu poder praticar meu ouvir, praticar conversação. Melhorei muito minha pronúncia a partir disso também, além de dar aula. Dar aula foi uma das coisas que me ajudou muito a fixar tanto a gramática, quanto o vocabulário, quanto até mesmo melhorar minha pronúncia. Nem todo mundo se adequa a sentar e estudar, fazer resumo, fazer exercício. Tem gente que gosta de fazer coisas mais na prática. Uma conversação, um áudio, né, que ajuda muito ali, fazer uma análise de música, uma análise de texto, né, para ajudar ali a complementar os estudos, que é importante. Quando utilizamos corretamente, essas ferramentas complementam o estudo tradicional e fortalecem a autonomia do estudante. Olha que maravilha! Tornando o processo mais eficiente, prazeroso e multifacetado. Uma das coisas que a gente acaba, chega um momento que o estudo acaba ficando maçante, dependendo de como você está também. Porque uma das coisas que a gente precisa pôr em mente é que tem dias que a gente não vai estar bem. Saber fazer uma rotina é crucial nesses momentos. A gente até fez um vídeo já no nosso canal falando sobre criar uma rotina e tudo mais, depois dar uma checada lá para vocês poderem fazer sua rotina de um jeito que vocês consigam ali ter resultados, que é importante. E a gente acaba esquecendo que tem dias que a gente não vai estar bem. E forçar um estudo não é bom. Então, que tipo de coisa a gente pode fazer para que eu continue tendo contato com aquele idioma que eu estou aprendendo, seja coreano, francês, italiano, japonês, mas que não me force, que não faça ser cansativo, maçante. Eu, por exemplo, adoro estudar com música. Praticar pronúncia, praticar escrita, eu adoro. Quando eu não tô afim, eu vou e escrevo, pronuncio, pratico minha pronúncia, que nunca é demais, praticar pronúncia nunca é demais. Mas tem uma aluna, por exemplo, que adora fazer a análise de vídeo com os Stray Kids da vida. Eu achei maravilhoso. E ela me manda todas as perguntas depois, acho isso incrível. Então, não necessariamente precisa ser algo tradicional e fixo. A gente pode dar ali umas passeadas. E nisso a gente tem as ferramentas aí de auxílio, como sites, plataformas, aplicativos que ajudam nesses momentos. Um dos aplicativos que mais é usado, né, que o pessoal mais usa, é o Duolingo. Apesar do Duolingo estar coreano e inglês, acredito que ele já tenha colocado coreano e português. É ótimo para contato diário, para vocabulários básicos. Então, o Duolingo é uma opção muito útil para quem deseja praticar o idioma de maneira leve e gamificada, né? Ali você está sempre em contato com o vocabulário é uma coisa que você vai ter bastante, embora não substitua o estudo aprofundado. Ele é eficaz para reforçar vocabulário básico, introduzir gramáticas simples, estruturas simples, manter contato diário com o idioma, desenvolver hábitos conscientes por meio de metas e lições curtas. Bom que não deixa algo tão cansativo, algo mais leve, mais divertido. Então a simplicidade da plataforma ajuda especialmente nas primeiras semanas de estudo, quando a constância é mais importante que a complexidade. E vemos como vimos, vai ter um dia que você não está bem. Então, o que você pode fazer para estudar, para descansar, mas que você não perca ali o seu time de estudos? É uma ótima opção. Manris, que eu não sei se estou falando certo, mas é ótimo para prática auditiva com falantes nativos, né? O Manris se destaca por seu uso frequente de áudios e vídeos gravados por falantes nativos, oferecendo maior exposição à pronúncia real. É uma ferramenta valiosa para reconhecer variações naturais de sotaque, que é uma coisa que muitos alunos têm dúvida, porque uma região é de um jeito, outra região é de outro. Meu Deus, qual dessas regiões eu estou falando certo? É igual no português, a língua portuguesa. Os estrangeiros aprendem português a partir da pronúncia, da fonética da língua portuguesa. Claro que tem região e região que pronuncia de uma maneira. Aqui no Rio, por exemplo, a gente fala de um jeito, fala mais chiado, o pessoal do Nordeste fala mais cantado, o pessoal do Sul fala de outro jeito, e assim vai. Na Coreia do Sul também isso acontece. Cada regiãozinha ele tem seu sotaque. Para treinar a compreensão auditiva, memorizar palavras para repetição espaçada, reforçar expressões úteis do cotidiano. Então, a repetição espaçada ajuda o aluno a reter vocabulário com mais eficiência a longo prazo. Então, quanto mais contato você tiver ao longo dos dias, ao longo dos meses, vai te dar uma satisfação a longo prazo muito, muito maior do que um dia inteiro estudando direto, né? Você acaba se cansando com muito
mais facilidade. A Ankin ajuda ali na construção personalizada de flashcards. O Ankin é uma ferramenta avançada ideal para estudantes que desejam organizar seus próprios materiais. Com ele, você pode criar flashcards personalizados com palavras, frases e expressões, adicionar imagens, áudios e exemplos, revisar conteúdos automaticamente com sistemas de repetição espaçada e acompanhar seu processo de forma precisa. Então, é um aplicativo essencial para quem deseja internalizar vocabulários e regras gramaticais de forma estruturada. Drops, por exemplo, é ótimo para vocabulários rápidos com recursos visuais. O Drops é focado completamente em vocabulário e utilizar elementos visuais para facilitar o reconhecimento e a memorização. É uma boa opção para aprender palavras de formas rápidas e intuitivas, treinar associações entre imagem e significado e explorar temas específicos, como comidas, esportes, família, objetos, escola, sentimentos. Funciona bem como complemento para dias mais corridos, para dias difíceis, oferecendo prática leve e poucos minutos. Outro aplicativo que foi o aplicativo que eu usei foi o Lingodi. A aprendizagem estruturada e profunda. O Lingodi é um dos aplicativos mais completos para línguas asiáticas. Ele foi desenvolvido especialmente para idiomas como coreano, japonês e chinês, o que permite oferecer explicações gramaticais mais claras e precisas, exercícios de estrutura e leitura em maior variedade, exercícios contextualizados naturais, além de uma progressão coerente entre níveis. É uma ferramenta recomendada para estudantes que desejam uma abordagem mais didática e consciente. Porém, tem um outro que eu recomendo muito mais. Porém, ele é em inglês, que é o Eagleboom. Ele é maravilhoso. Eu adoro ele. Eu uso ele para todo momento. Depois que eu comecei a fazer inglês, estudar inglês, eu consegui entender melhor as explicações e tudo mais. Mas caso você não tenha o inglês, não tem problema que o Lingodi vai ali te ajudar. Mas caso você saiba inglês, o Eagleboom é ali o meu queridinho dos olhos. Porque você deve integrar os aplicativos dos seus estudos, né? A diversidade de ferramentas proporciona uma série de benefícios. Flexibilidade, variedade de estímulo, autonomia, engajamento. Flexibilidade, porque é possível estudar com intervalos curtos ao longo do dia, por exemplo, não tenho muitas horas, não tenho momentos que não posso sentar para estudar. Mas você vai ter ali, por exemplo, aqueles 20 minutinhos de descanso no almoço, depois que você almoçar, uns 20 minutinhos, por que não pegar um aplicativo, um Duolingo, para você dar uma treinada praticada na pronúncia? Uma variedade de estímulos, né, de escrita, de escuta, repetição oral, leitura, são trabalhados simultaneamente. A autonomia, né, já que você vai escolher o ritmo, os conteúdos e as áreas que deseja reforçar. E o engajamento, justamente com esses elementos visuais, áudios, jogos e sistemas de recompensa, mantém motivação elevada. Então, aplicativos não substituem o estudo sistemático, mas ampliam consideravelmente a expansão ao idioma e contribuem para o aprendizado mais completo e interessante e sustentável. Bom, tem pessoas que não se adequam ali, por exemplo, a um estudo mais tradicional, como é o meu caso, mas ao mesmo tempo eu não consigo fazer tudo sozinho. Então eu gosto de fazer dos dois, um pouquinho dos dois. Mas que, tendo em mente que você tem essas outras oportunidades, outras possibilidades, ele também pode testar, ver se é isso mesmo que você quer, para você ver se esse é o seu caminho mesmo que você deseja seguir, né? Foi isso que eu fiz. Eu fiquei 3 anos, né, focada só no alfabeto do coreano, só revisando pronúncia, revisando escrita, para de fato ver se é realmente aquilo que eu queria. E foi aí que eu segui e não parei até hoje. Né, eu vou fazer 10 anos de coreano já. Ai, São Cinema, eu tenho tanta receio dos aplicativos, me perder nesse meio tempo. Então, o erro não é usar os aplicativos, é usar muito sem direção. Por exemplo, uma coisa que eu fiz que me ajudou muitíssimo é botar cada dia o que eu vou estudar em cada dia. Não botar tudo de qualquer jeito, sabe? Então, na segunda, eu estudo exclusivamente gramática. Eu não coloco um horário específico porque eu não funciona com horários. Péssimo. Mas que na segunda-feira eu quero estudar pelo menos uma meia horinha de gramática. Até de meia hora a uma hora. Na terça-feira, áudio. Na quarta-feira, passar gramática para o caderno, por exemplo. Na quinta-feira, praticar pronúncia, conversação. E na sexta, praticar ali com análise textual. Então, você não precisa estudar tudo de uma vez só. Você pode escolher 2 ou 3 ferramentas,
3 aplicativos, definir o objetivo para cada uma e use com constância. Porque às vezes a gente fala que vai fazer, não faz, nunca faz. Então, nesse momento, é importante que você ele tenha constância. Uma coisa que comigo foi uma questão muito pessoal é justamente que a autonomia não é estudar sozinho sem ajuda, né? Eu custei para entender isso, sabe? Porque na minha concepção, eu estudando sozinha, eu ia seguir ali, mas chegou uma hora para mim que eu sentia muitas dúvidas, eu não tinha com quem ali perguntar para eu deixar de ter essas dúvidas, e foi só acumulando aquela bola de neve, quando viu, virou uma avalanche de tantas dúvidas que me geraram, e por causa disso eu acabei estudando errado por um tempo. Então, autonomia é saber usar os recursos para continuar aprendendo, sem deixar de lado ali uma ajuda. Talvez um amigo que já saiba, ou alguém na internet que possa lhe responder. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas ali que estudam coreano, que estão ali conversando, tem aplicativos, tem canais, tem perfis no TikTok que vão ali ensinar coreano. Você perguntando alguma coisa ali no chat, nos comentários, alguém ali pode lhe responder, então você não vai ficar ali desamparado sozinho. Na minha época era mais difícil. Nossa, eu falando como se fosse uma velha senhora idosa do K-pop, né? Parece que eu sou da primeira geração do K-pop, do jeito que eu tô falando, é maravilha. Então, você não depende só da aula, sabe? Você cria seu próprio contato com o idioma, você cria ali o seu relacionamento com aquele idioma. Não necessariamente precisa ser coreano, né? Então, no fim, é colocar na cabeça que não tem problema você usar ferramentas, mas com finalidade para cada uma delas. Uma só para vocabulário, uma só para prática oral, uma só para prática escrita, e assim vai. Ok? Então aqui a gente tem a nossa quarta dica, tá bom? Para ajudar vocês nos estudos com a língua coreana, não só com coreano, mas com línguas no geral, com o estudo no geral. Caso tenha ficado alguma dúvida, questão, curiosidade, fique à vontade aqui para perguntar nos comentários que eu irei responder com todo amor e carinho. Então ficamos por aqui, paixões, um beijo e queijo. Qualquer dúvida, questão, curiosidade, não deixe de tirar, porque é dúvida que paralisa. certo? 맞아? 그리고 안녕, 다음에 봐. 안녕.